Bom dia, gente! Bom dia pra vocês! Bom dia, bom dia! Deus abençoe seu dia e a gente vai começar com a nossa leitura, tá? Eu faço essa leitura aqui já tem, sei lá, uns 5 meses, diariamente, todos os dias, por aí, tá? Então tem 5 meses que eu me comprometi, obviamente com Deus, de fazer essa leitura por mais ou menos 60 anos, né? Creio eu que eu viverei muito em nome de Jesus, então eu me comprometi a fazer isso por 60 anos, ou enquanto eu durar, né? Literalmente. Só que esse final de semana eu não vou estar aqui, tá? Eu vou pro retiro espiritual, então eu não vou estar aqui. Então vai ser a primeira vez que eu não vou fazer nem sábado, nem domingo, porque realmente não tem condições. Lá a gente não pode usar celular, tá? Então não vai ter como. Então eu já tô avisando, né? Porque eu já falei, se eu sumir daqui aconteceu alguma coisa. Porque eu venho, gente, eu venho, nem que for arrastado eu venho, tá? Mas em nome de Jesus, vai ser maravilhoso. E eu vou ler hoje Esther 3. Vamos lá, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por quem o Senhor é. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus, pelo amor à minha vida, da minha família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Prepara um tempo, Pai. Prepara um tempo maravilhoso. Pai, que nós possamos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, sentir o Senhor poderosamente, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer em nós e nas outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Gente, ó, a gente vai ler Esther 3, tá? E fala assim. Vai ter um pedacinho aqui que fala assim, ó. Agora entra em cena o amalequita Amã, inimigo mortal dos judeus. Ele fez planos para acabar com todos os judeus do reino de Xerxes, ou de Assuero, né? Xerxes 1 é Assuero, tá? É o mesmo rei Assuero. Então vamos lá, ó. 3. Depois disso, o rei Xerxes, ou rei Assuero, colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Amedata e um descendente de Agag, tá? Então ele era um amalequita. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã em sinal de respeito. Os judeus já têm problema com os amalequitas lá do começo da passagem para a Terra Prometida. Por quê? Porque eles não ajudaram os judeus, tá? Os amalequitas tramaram contra os judeus. Eles são maus. Então, se não me engano, é o rei Og de Bazã, que era um amalequita. Eu creio que é isso, tá? Se eu não estiver muito enganada, é isso. É muita gente, né? Mas é isso, os judeus não se dão com os amalequitas, tá? E esse Amã, ele vai se tornar primeiro-ministro. Mas é como se ele fosse o chefe dos chefes, ou seja, ele é muito importante. Então todo mundo vai se curvar para ele. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã em sinal de respeito, ou seja, o rei está falando, todos vão fazer. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai ou Mardoqueu. Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Mordecai ou Mardoqueu, que a gente vem falando, né? Porque algumas traduções mudam. É o tio de Hadassa, a rainha Esther,
tá? Então, ele se tornou, ele também é do governo do rei, mas ele não se curva diante de Amã. Todo mundo abaixa a cabeça, ele não. Por quê? Porque ele é um judeu. E no judaísmo, né, que são as leis dos israelitas, é a nossa lei da Bíblia, nós não nos curvamos diante de nenhum homem ou Deus. Nós só nos curvamos perante Yahvé, ou seja, perante Yahvé, perante Deus, né? Perante o nosso Deus, ou Jeová, em algumas traduções fala Jeová. Acontece que, ou Jesus Cristo, que é o mesmo Deus, né? Filho, Deus Filho. Acontece que ele não se curva diante de Amã, mas para Amã isso é uma afronta. Então, ó, o rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã em sinal de respeito, e todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai, ou Mardoqueu. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai, ou Mardoqueu, por que não obedecia à ordem do rei. Já que o rei mandou, por que você não faz? Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu, ou seja, só posso me ajoelhar diante de Deus, de ninguém mais. Então eles foram contar isso a Amã, né? Olha como é que se diz? A falsidade imperando, a fofoca, né? A dissimulação. Ai, por que você não faz? Aí você conta. Aí chega na outra pessoa, ó, é assim, 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 né? Olha a fofoca desse povo aqui no meio ali do palácio. O povo pergunta pra Mordecai por que ele não faz e vai contar pra Amã, pra ver se Amã pune Mordecai. Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Então, cuidado com o que você conta e pra quem você conta. Já é um conselho aqui, ó. Então, ó, eles insistiam, todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Você vê que eles estão ali, eles são amigos, né? Ele explicava que não podia obedecer porque era judeu. Então, eles foram contar isso a Amã, para ver se Mordecai continuaria a desobedecer a ordem do rei. Ou seja, vamos pôr fogo no parquinho para ver se ele continua firme. Muito cuidado, cuidado para quem você conta as suas mazelas. Cuidado para quem você conta a sua vida. Algumas pessoas podem usar isso contra você, tá? Principalmente se você tiver medo dos seus BO, né? Eu, no meu caso, eu não tenho medo de nada. Eu já exponho meus BO, então, independente. Nunca ninguém vai ter nada para usar contra mim, porque eu mesmo jogo aqui, entendeu? Se tiver querer usar, fica à vontade, fique em paz. Nós joga no ventilador, tá? Então, ó, Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, lhe disseram, olha a fofoca, Amã achou que não bastava matar Mordecai, porque seja, se eu matar só o Mordecai, o resto dos judeus não vão se ajoelhar diante de mim, então eu vou matar todo mundo. Ele fez um plano para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes, ou Assuero, né? No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nisan, Amã ordenou que tirassem a sorte, chama-se isso de Purim, ou Pur, tá? Tirar essa sorte, para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado dia 13 do 10º mês, dia 13 do 12º mês, 12 meses, né? 12 meses, no final do ano seria o mês de Adar, para nós final do ano, né? Para eles não. Então, ó, Amã foi e disse ao rei. Aí o Amã, ele tem um plano.
Só que ele vai manchar a reputação dos judeus para o rei, para que o rei concorde com ele dele matar essa gente. Então ele vai lá, ó, como típico de gente dissimulada, gente falsa, gente estrategista, é típico, normal, tá? Por isso que a gente é que tem que tomar cuidado. Aí ele fala, Armã disse ao rei, por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. Esse povo é diferente. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens. Mentira. O povo obedecia às ordens do rei, só não se curvava para Amã e o Mardoqueu. E por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Ou seja, o que ele tá falando pro rei? Ele tá falando assim, ó, não dá certo esse povo aqui, o senhor tem que fazer alguma coisa, porque esse povo é desobediente, tá? Então, ó, por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, olha a jogadinha. Se o Senhor quiser, eu faço isso pelo Senhor. Ó, se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar a despesa do governo. Ou seja, eu mesmo pago, pode matar eles, eu pago. O rei tirou o seu anel sinete, quer dizer, como ele se ofereceu para pagar alguma coisa, o rei viu confiança nele, né? Poxa, ele quer até... Ele tá preocupado com o meu governo, que o meu governo vai gastar. Ele tá preocupado com o meu governo, porque estão indo contra o meu governo. Ele tá preocupado comigo. Ele realmente ama esse palácio, ama esse reino. É o que o rei tá acreditando, né? Ele realmente é amigo. O rei tirou seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e deu a Amã, filho de Amedata e descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse, fique com o seu dinheiro. Quer dizer, não precisa não, pode deixar por minha conta. Já que você é meu amigo, eu vou fazer o que você está falando. O rei confia nele. Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Faça com eles, ó, fique com o seu dinheiro e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. Ou seja, o rei está confiando que ele é um amigo, né? Então, pode fazer o que você quiser. Quer matar esse povo? Então, mata esse povo. No dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fossem traduzidas para todas as línguas faladas no reino, 127 províncias, e que cada tradução seguisse a escrita de cada província, né? Cada província falava de uma maneira diferente ali, tinha dialetos. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes de vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com seu anel sinete. Era uma ordem dada que não podia ser revogada. A partir do momento que tinha um anel sinete, não se revogava. E levada por mensageiro, e o anel sinete era a ordem do rei, era literalmente a palavra dele. E levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos sem dó nem piedade, os moços, os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem com o governo. O que aconteceu no Holocausto, né? Quando Hitler matou os judeus, tudo que era dos judeus ele foi tomando, deixou os judeus extremamente em pobreza. O povo alemão olhava para os judeus como se fossem ratos miseráveis, fechavam os olhos e todo mundo literalmente matou os judeus.
tá? Colocou tudo num pacotinho e levou embora para campo de concentração e mataram eles. Por quê? Porque eles eram pobres, miseráveis, que não prestavam para nada, visto que já tinha sido tirado deles o dinheiro, as propriedades, tudo ficou com o governo alemão, tá? Hitler fez isso. Então, ó, em cada província deveria ser feita uma leitura em público desta ordem, a fim de que, quando chegassem o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei ordenou a ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias. Em Suzã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Amã se assentaram para beber, visto que eram amigos, estavam felizes, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. E a ordem e o decreto de matar todos os judeus tinha sido já assinado e estava sendo lido. Ou seja, isso aqui é o diabo contra a nossa vida, literal. Isso aqui é todas as maldades que são lançadas contra nós. São decretos, são projetos. Mas o nosso Deus é fiel à palavra dele, nós sendo fiel à palavra dele, né, andando na lei dele, nós conseguimos a graça dele, a misericórdia dele. E tudo que é lançado contra a nossa vida cai por terra, tá? Cai por terra. Acontece que matar os judeus é um plano muito antigo, né? Mas não é só os judeus, é o povo de Deus, é o povo separado. O ódio não é porque são judeus, o ódio é porque é o povo diferente, que pensa diferente, que age diferente. Mesmo que os judeus não acreditem em Jesus, como nós cristãos acreditamos e vivemos isso, ainda assim o povo judeu é separado. É um povo que vive diferente, é um povo que vive para Yahvé, ou seja, Deus Pai. É um povo que teme, que foi separado para isso. E nós cristãos gentios, que não somos judeus, mas que fomos escolhidos por Jesus, por Cristo, por Deus, Deus Pai, nós também somos separados do mundo. E nós somos julgados por isso. Afinal de contas, só o seu Deus presta? Só, né? Olha a cabecinha. Credo. Geralmente, né? Ah, só o seu Deus presta, só o seu Deus pode, só o seu Deus. Não. Nós acreditamos em um Deus único. Nós não temos culpa se você acredita em vários. Nós não temos culpa se você acredita em vários espíritos, em vários isso, vários aquilo. Cada um acredita no que quiser. Mas sim, o meu Deus, aquele Deus, Yahvé, Jesus, aquele que morreu por mim, só ele cura. Só ele salva, só ele restaura, só um Deus, só há um Deus sobre todos os outros. É isso que nós acreditamos, tá? Ah, isso tá errado. Ok, vai brigar com Deus. Porque se é ele que disse, brigue com ele, tá? Então, que Deus abençoe vocês. Segunda-feira eu volto, tá? Para poder ler mais um capítulo, nós vamos ler o capítulo 4. Deus abençoe, que vocês fiquem com Deus, tá? Bora pra igreja, domingo. E é isso, gente. A vida é melhor com Deus. A vida, ela tem mais aproveitamento de verdade com Deus. E a gente descobre o que é mais importante. Eu, por exemplo, eu tirei do meu Facebook esse ano, eu tirei o meu aniversário. Porque todos os anos eu recebia 100, cento e pouco, feliz aniversário, felicitações. E eu agradeço as pessoas que faziam isso, mas elas só faziam isso porque elas viam um status lá escrito, hoje é aniversário da Rafaela. Elas não faziam isso porque elas gostavam de mim, assim, a ponto de se lembrar de fato do meu aniversário, que dia que é, da minha importância. Porque com o Facebook a gente tem 1 milhão de amigos, mas na verdade a gente não tem esse tantão de amigo. Nós temos conhecidos e muito legal por isso, poder fazer amizade pelas redes sociais, conversar, saber um pouco da vida do outro, como o outro pensa, sem a fofoca, né? Mas saber o que o outro tá fazendo,
né? Uma hora ou outra, é bacana isso. Mas a verdade é que amigos, pessoas que gostam da gente, família, é muito pouco. Então esse ano eu fiz 41 anos e eu entendi que mesmo que uma pessoa se lembre do meu aniversário, que uma pessoa esteja comigo, que ela seja as pessoas importantes da minha vida. Então eu tirei o status de aniversário e adivinha, eu tirei antes do meu aniversário e adivinha, eu não tive um montão de solicitações, felicitações. Não tive. Por quê? Porque a verdade é que a gente só lembra do aniversário das pessoas porque o Facebook fala pra nós. Senão a gente nem... a não ser quem a gente ama. E quem lembrou do meu aniversário? A minha filha, a minha mãe, a minha tia. Pessoas que de verdade importam pra mim. Pessoas que de verdade eu quero próximo, perto, sabe? Então passar com 2, 3 pessoas hoje, pra mim, estar sozinha, fazendo as minhas coisas, vivendo a minha vida, meu trabalho, ir pra rua, ir pra igreja, isso não é um problema pra mim. Eu aprendi a estar com Deus e estar com a minha família, com as pessoas que importam pra mim, meus filhos, minha mãe, minha tia, gente que vai estar aqui, que vai agregar, que vai de fato se lembrar de mim, que vai de fato me considerar, que o dia que de fato eu precisar algo, essas pessoas vão de fato fazer por mim. Entende? É gente que gosta da gente. Porque é legal ter conhecidos, mas os conhecidos não vão se lembrar de você no dia mal. Entende? Então, com a maturidade que está chegando para mim, agora com 41 anos, chegou esse acorda. E eu não tenho a intenção mais nenhuma de deixar status de aniversário aqui meu, nunca mais. Eu prefiro que uma pessoa esteja comigo, mas que essa pessoa queira de verdade estar comigo. Eu prefiro ter apenas um amigo, ou talvez só Deus, mas que de verdade eu sei que Deus me ama e que essa pessoa queira estar comigo. Depois de um tempo, a gente aprende que antes só que mal acompanhado. E isso não é só um jargão. Isso é de fato algo muito bom. Eu gosto de fazer amizades. E eu vou fazer muitas amizades ao longo da minha vida ainda. Mas pessoas para estar comigo que sejam as que realmente se importam comigo. Tá? Deus abençoe vocês. Bom dia e até segunda. E que você amadureça também, porque isso é uma seleção natural que nós precisamos fazer ao longo da vida. Quanto mais maturidade você tem, mais você vai focar para o que importa. Sua família, Deus, sua família e o que é de fato importante para você. O resto a gente acaba nem tendo tempo mais.